santa palavra. Até afirmo que a eternidade não existe e que depois da morte tudo se acaba. Mas eu tenho uma mensagem para todos aqueles que pensam assim. Tenho uma mensagem que vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Está começando o programa Luz para o Caminho. Missões é a nossa trilha. Glória a Deus. Apresentação da Rádio Unidos em Cristo. Programa Luz para meu caminho. Missão é a nossa trilha. Eu sou Atagnã e está aqui juntamente comigo o missionário Júlio, na sonoplastia, irmão Marcos Limas, até às 8 horas. Realização da Igreja Batista Moriá. Responsável, pastor Diego Bruno. Participe, compartilhe, comente. Igreja Batista Moriá. Também você pode acessar Marcos Lima no Facebook. Júlio Santo no Facebook e também no YouTube. JC Missões Santos. Vamos a um louvor para engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. O meu louvor adorando ao Senhor. Eu e a esperança seguiremos juntos, mesmo que a confiança se demore muito. Sei que em meu caminho pedras vão crescer, rosas sem espinhos nunca vi nascer. Nas estradas novas que meus pés pisarem, vou colher as provas que ainda restarem. Nas estradas novas que meus pés pisarem, vou colher as provas que ainda restarem. Eu e a esperança chegaremos livres quando na lembrança morrerão raízes, e por este rumo que se chega ao norte, teve o resumo de um perdão tão forte. E na terra nova que meus pés pisarem, hei de ver as provas todas se findarem. E na terra nova que meus pés pisarem, hei de ver as provas todas se findarem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Iremos agora fazer a leitura da palavra, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 12, verso 9 ao 11. Diz assim o verso 9: Jesus, numerosa multidão dos judeus, versículo 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.
Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver Lázaro, um homem ressuscitado da morte, aonde já estava a cheirar mal, o Senhor os concedeu a vida, e os religiosos, os sacerdotes, que era o intercessor do povo para com Deus, resolveu matar não só a Jesus, mas também a Lázaro. Os fariseus, pessoas sábias, rígidos, severos na lei, também queriam matar a Lázaro e a Jesus. Saiba que não é diferente comigo e com você. A cada momento estão querendo nos matar, estão querendo nos esfriar, para que a glória de Jesus Cristo não venha resplandecer à vista dos outros. Há pessoas que se alegram quando vê pessoas ressuscitadas, pessoas com nova vida, pessoas andando nos passos de Jesus Cristo, uma nova criatura. Diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus Cristo nos deu vida. Saiba que a cada momento o inimigo vai procurar nos matar. O sacerdote e os fariseus eram inimigo. Para destruir os seus servos, até os inimigos se unem contra o reino de Deus. E essa é a palavra. Glória a Deus. Vamos a um louvor. O meu louvor adorando ao Senhor. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje
hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel. Programa Luz para o Caminho, missão é a nossa trilha. Apresentação da Rádio Unidos em Cristo, organizada pela a Igreja Batista Moriá de Caucaia. Eu quero saudar o pastor Jander, a paz do Senhor, pastor, que Deus abençoe o senhor e sua família. Quero saudar também o pastor Diego, que Deus abençoe o senhor e sua família e todos que irão ouvir essa programação. Iremos até às 8 horas. Compartilhe, comente nas redes sociais. Igreja Batista Moriá de Caucaia. Face, Marcos Lima e também Júlio Santos. E também estamos no YouTube, JC Missões Santos. Vá lá, compartilhe. Amém? A lista mundial da perseguição é um ranking dos 50 países onde os cristãos vivenciam maior perseguição por causa da fé em Jesus ao redor do mundo. A lista analisa a perseguição em cada país, em diferentes contextos, fornecendo uma imagem precisa das dificuldades que os cristãos enfrentam. Mais um ano em primeiro lugar. A Coreia do Norte é considerado o pior lugar para ser cristão. Todos são obrigados a adorar Kim Jong-un. Afeganistão, país que viola gravemente os padrões de liberdade. A perseguição cresce a cada dia. Igrejas são proibidas.
Na Índia, a perseguição é extrema. O governo tem como objetivo tornar toda a população hinduísta até 2030. A lista é mais do que um ranking em estatísticas. Ela representa todos os que decidiram seguir a Jesus sem se importar com as consequências. Há apenas um corpo de Cristo. E quando uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Você faz parte desse corpo. Eu ou você primeiro, pastor Tagnan? Pode falar. Iremos aqui conversar. Hoje eu estou empolgado. Pô, vai lá. Glória a Deus por isso. Amém? Então é um prazer, primeiramente, estar aqui de volta com os meus amados irmãos, para podermos estar nos alimentando um pouco mais de informações. Como foi visto aí, irmãos que estão sendo perseguidos por causa de homens corruptos, homens que visam o seu próprio eu. Agora eu te pergunto, o que você acha de tudo isso que foi falado? Dos nossos irmãos que estão lá nos outros países, trazendo no peito a verdadeira forma de dizer que eu sou cristão arriscando a minha própria vida. Como o vídeo falou, será que eu me condoo? Será que eu sinto a dor dos meus irmãos que estão lá do outro lado do mundo? Então, por isso, esse programa foi criado, pastor Tagnan. Ele foi criado para que a gente venha não somente declarar, como é bonito dizer que o programa se chama Luz para o Meu Caminho, Missões é a nossa trilha, mas nós estamos dando a cara a tapa, nós estamos saindo de dentro das quatro paredes para ministrarmos o evangelho da salvação e do juízo de Deus. Será que o pouco que nós fazemos, que muitos dizem, não, já está suficiente, nunca será suficiente comparado ao sangue precioso de Cristo Jesus, que foi derramado por mim e por você. Nunca será suficiente enquanto estivermos vivos. Então que nós venhamos fazer a nossa parte, que nós venhamos olhar vídeos como esse e procurarmos fazer um pouco mais, que nós venhamos aproveitar algo, uma ferramenta poderosa que é a internet tem nos oferecido, que são essas lives, onde muitos fazem vários besteróis, estão perdendo tempo de alcançar vidas para o reino de Cristo. Vamos acordar, igreja. Vamos deixar de estar batendo fotos do meu lazer, vamos procurar fazer o ID do Senhor. Vamos procurar ir nas casas de recuperações, vamos procurar ir lá nos asilos, vamos lá nas favelas, vamos além. O Senhor, Ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta do seu coração, Ele promete que irá fazer morada. Então que nós possamos, pastor Tagnan, estar com, até sobre o que vai ser pregado esta noite. O meu coração não ardia quando o Senhor ministrava a minha vida pelo caminho. O meu coração não arde quando eu escuto a poderosa palavra de Deus. O que é que eu vou fazer em favor ao reino? O que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo, pastor Tagnan? Primeiro, tem que haver a renúncia em nossas vidas. Quando ministramos a palavra de Deus, não adianta o homem querer ir com o seu método humano de ser delicado, de falar manso, pois a própria verdade vai condenar as ações. Não adianta o modo que você fala, mas a verdade que você vai falar, essa é que incomoda as pessoas. O homem prefere proclamar que ele veio do macaco, do que assumir que existe um projetista no mundo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Na Bolívia também está uma situação difícil, complicada, a qual nós comentamos ontem, o pastor Janda até nos passou a respeito da situação, está muito complicado. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, versículo 10, diz que bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, meu irmão, se você quer ser um cristão e não é perseguido, alguma coisa está errado. Se você é um cristão que todos os ímpios gostam, bate no ombro, dá tapinha, elogia, alguma coisa está errado. Diz Jesus, ai, quando todos vos louvarem, pois assim procederam com seus pais, seus profetas. Então, a palavra de Deus tem que haver essa perseguição, pois assim saberemos que Jesus está em nós através do seu Espírito Santo, pois a luz dissipa todas as trevas, a luz dói na vista, a luz incomoda. Pode comentar, irmão. Amados irmãos, faça a sua parte. Honre o nome do Senhor. Honre com a sua vida. Dê testemunho. Faça missões. Faça o ID do Senhor enquanto é tempo. Mas eu também, como vocês devem ter notado, até as posições das cadeiras foram mudadas essa noite. Hoje o pastor Tagnan está como piloto e eu sou o copiloto do pastor. Mas eu também gostaria de ouvir um pouco a palavra do nosso sonoplasta, o nosso irmão Marcos. Pois sim, hoje à noite está mais debatendo praticamente sobre redes sociais. As pessoas andam em si, eles pegam o celular na média de 10, 11 horas da noite e ficam até 3 horas da manhã conversando no Facebook, no WhatsApp. Quem tem sua namorada conversa. Mas, irmão, eu te digo só uma coisa. Você que está fazendo isso, você está perdendo seu tempo. Se você quer ganhar o seu tempo, você mande só uma mensagem para o seu colega. Aquele que tem raiva de você, que diz que tem raiva de você, mande só uma mensagem para ele. Simplesmente diga assim, Jesus te ama. Jesus tem um propósito na tua vida. Jesus, ele quer resgatar a tua vida. Tenha vergonha não, irmão. Porque Deus cobrará de você. Com certeza ele cobrará de você. Porque ele deu livre-árbitro. Você sabe o que significa essa palavra? É a mesma coisa de ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus, ele não se negou, nem por mim, nem por você, irmão. Por que você está se negando? É por isso que existe essa palavrazinha aqui, ó, para você meditar. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Olha só o que ainda diz mais. Os que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa o quê, irmão? Se você está em espírito, nova criatura, você pode passar o tempo que você quiser. Você tem um livre-árbitro. Está tudo ao seu favor. Agora, cabe a você medir o que você está fazendo. A rede social, ela é maravilhosa para quem sabe usufruir. Ela é ferramenta para tudo que é lado. Onde você não tem condições de ir, a tua palavra vai, uma ligação vai, irmão. Simplesmente, oi amigo, está tudo bem contigo? Pode livrar alguém da morte, como outro dia eu escutei um depoimento de um amigo meu pessoal, chegou para mim e disse que estava no trabalho meia-noite, ele era segurança, ele chegou e disse, Marco, eu estava no trabalho meia-noite, e eu estava ali meditando, estava com a arma na mão e 2 balas dentro da arma, porque o segurança ele não pode estar com muita bala dentro da arma, porque ele presta conta durante o dia. Quando ele larga o trabalho, ele presta conta. E ele disse, irmão, eu estava ali com aquela arma e tudo, pensando. Eu ainda não era evangélico. Eu só tinha um objetivo, era me matar, porque eu estava vendo tudo apertado. Irmão, pelo amor de Deus, o que é que está apertado? Se você tem um trabalho para sustentar a sua família, o que é que tem de apertado? Aí ele pegou e falou, não, irmã, porque eu passava muito tempo no WhatsApp, no Facebook, e não estava ganhando nada com isso. Ao contrário, eu estava perdendo minha família, uma filha que nem 1 ano direito tinha.
Eu estava perdendo minha família por conta disso. Irmão, eu tô te contando isso, eu estou te falando isso, eu estou falando esse testemunho que um colega meu aconteceu com ele, que através de uma pessoa que trabalha junto com ele em outro setor, mandou uma mensagem e disse assim, simplesmente, irmão, tá tudo bem? Poxa, ele não era evangélico, mas já chegou com a intimidade de irmão, tá tudo bem? E o que foi que aconteceu? Ali imediatamente, Deus usou a pessoa do outro lado e começou a evangelizar ele. E aquela arma passou a ser simplesmente um instrumento de trabalho, mas não um instrumento de morte. E é assim que Deus vai fazer na tua vida, a partir do momento quando tu começar a trabalhar da forma certa. Entendeu? Pois fica na paz. Em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai fazer uma obra na tua vida. Faz a tua parte, irmão. Esquece desse ato de estar só na internet, comunicando com os amigos, aquilo e o outro. Uma simples mensagem pode salvar uma vida. Receba isso em nome de Jesus. Disse Jesus, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. João capítulo 6, 63. Glória a Deus. Outra coisa, pastor, que eu estava lembrando, o nosso Senhor. O nosso Senhor, ele muitas vezes, ele evitava de se alimentar por dar atenção ao povo, por estar ministrando continuamente. E um dia os discípulos, preocupados, eles perguntaram, mestre, o senhor já almoçou, o senhor já se alimentou, nós não vimos o senhor ainda comer hoje. E assim o Senhor respondeu, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Da mesma forma, essas palavras de Cristo devem ser as nossas palavras. Muitas vezes nós estamos preocupados o que de comer, as contas para pagar, os problemas que o mundo tem a nos afrontar, o mundo se destroçando, e isso está fazendo com que eu venha ser impedido de fazer o IT. Então, que nós venhamos dizer isso. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim a palavra de Deus. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ele está louco, ele não quer mais nem comer, ele não está mais nem se preocupando consigo mesmo. Já está fora de hora e já chegou gente, ele já vai sair de novo para evangelizar, para falar do reino. Ele está louco, vamos prender ele está fora de si. E é desse jeito que somos tratados como estamos vivendo uma intimidade com Deus. Amém? Iremos ao louvor para nossa meditação e exaltação a Deus. O meu louvor adorando ao Senhor. Quem é este que tem autoridade para fazer todo o mar se acalmar? Quem é este que amou a minha vida e a sua deu pra me salvar? Ele é Jesus, igual não há.
Programa Luz para Meu Caminho. Missão é a nossa trilha. Acesse o Facebook na página Batista Moriá de Calcaia. Também no Face, Marcos Lima, Júlio Santos. E no YouTube, JC Santos Missões. Glória a Deus. E eu quero saudar o irmão Marcelino lá no Pirambu, o pastor Marquinhos da Missão Liberta lá no Pirambu. E quero passar agora para o missionário Júlio, que irá nos trazer a palavra. Agora voltamos com a poderosa palavra de Deus, com o quadro O Sermão, Luz para o Caminho. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar. Amém. Eu saúdo novamente a todos com a graça e a paz daquele que vive e reina hoje para todo sempre. Jesus de Nazaré, o nosso único e suficiente Salvador. Um dos canais onde eu faço o evangelismo virtual nas redes sociais, como já foi citado, no Face, Júlio Santos, no YouTube. Tenho 2 canais, que um é jc.missão Santos, são as oportunidades que o Senhor já me deu nas missões que eu já tive a oportunidade de estar. E tem outro canal, um canal assim, aventureiro, porque não sou cantor e muito menos compositor, mas o Senhor tem me aberto esse dom e eu tenho buscado, que é o Composições Livres Gospel News, aonde a palavra do Senhor está sendo ministrada de uma forma cantada. E assim também tem as redes sociais, usando o Message, onde muitos fazem bate-papo de coisas supérfluas. E nesse local eu procuro ministrar o seguinte: eu procuro ser um conselheiro pastoral para N pessoas de outros países. E eu aproveito esse momento para mandar um alô para a Nani Esquilo, lá das Filipinas, no município de Manila. Mando também um abraço para Luturian Rosenbel, lá da África, do Quênia, no município de Bungoma. Um abraço a vocês, é um prazer tê-los lhe conhecido. No caso, a Nani, eu pedi a opinião. Nani, se eu fosse te pedir um tema, qual seria para eu estar ministrando essa noite? Ela deu a opinião. Fale sobre 2 cristãos. E assim o Senhor foi me usando, o Espírito Santo me conduzindo, e eu lembrei do livro de Lucas, capítulo 24, os dois discípulos no caminho de Emaús. Então, que aquele que estiver com a sua Bíblia, abra, que eu particularmente não vou falar nada novo aqui. Eu vou somente citar as Escrituras, que é poder de Deus. E assim, no versículo 13 em diante, do capítulo 24, começa a contar a história. A história a partir do versículo 13. Nesse mesmo dia, caminhavam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios. 70 estádios é aproximadamente 13 quilômetros. Se eu for dar um exemplo, aqui no nosso Ceará, é como se fosse do centro da Calcaia até o centro de Fortaleza. Esses são os 70 estádios, 13 quilômetros de caminhada que esses homens fizeram, cujo nome era Emaús, o destino que eles estavam indo. Muitos não sabem o certo qual é a localização exata, mas alguns creem que seja no sudoeste de Jerusalém. No versículo 14, iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. Vamos fazer um parêntese. O que é que eles estavam conversando, esses discípulos de Emaús? Eles estavam falando dos últimos acontecimentos. Se nós fizermos um paralelo com a nossa vida hoje, muitas vezes nós estamos como esses 2 discípulos. Nós estamos à toa, nós estamos preocupados com os últimos acontecimentos do mundo.
E no caso específico dos discípulos, o que é que tinha acontecido antes? No capítulo 23 até o capítulo 24, Cristo tinha sido entregue a Pilatos e a Herodes. Ele tinha sido... Capítulo 24, no início dele, no primeiro versículo, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram estas e algumas outras com elas ao seu sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Esses dois discípulos, eles irão citar este momento, onde mulheres, que eu vou citar aqui o nome delas, eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, que diziam estas coisas aos apóstolos. As palavras delas lhes pareciam como desvario, e não as creram. Muitas vezes nós também nos parecemos como essas mulheres. Quando queremos levar o evangelho adiante, levar o evangelho a sério, nos chamam de loucos, dizem que nós estamos com desvarios. Mas elas fizeram a parte delas, levaram a mensagem até os discípulos. E sabe o que acontece conosco? Como aconteceu com esses dois cristãos? Nós ficamos desatentos. Nós passamos a dar ouvido ao inimigo das nossas almas. Com toda essa problemática que o mundo tem nos apresentado, nós passamos a cair na mesma armadilha que está lá em Gênesis. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis? Capítulo 3... versículo 3 e 5. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Júlio, você me pergunta, o que é que tem a ver Gênesis com o livro de Lucas? O que é que os discípulos estão conversando pelo caminho, os últimos acontecimentos? Os últimos acontecimentos para nós hoje, nos tira do caminho, nos tira do foco, faz com que a gente se distancie do propósito de Deus. E assim, da mesma forma, estava Satanás lá em Gênesis. O que é que ele fez? Ele praticamente disse assim, presta atenção. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ele tomou a posição de Deus. Ele disse que Deus era um malandro. Porque Deus sabe, no dia em que deles comerdes, os vossos olhos, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus para dar cabimento a que Satanás tem a nos falar. E assim, da mesma forma que houve no início de Gênesis, esses discípulos, eles se perderam, eles ficaram desatentos. Vamos ver mais o que tem a falar aqui no livro de Lucas. Versículo 15. Enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Isso acontece muito conosco, amados. Nós conversamos e discutimos sobre tudo. Passamos a perder a fé. E pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus, ele se aproxima de nós. E passou a caminhar com eles. Da mesma forma, ele está ao nosso lado, ele está ao teu lado. Deixe de estar discutindo coisas que não edificam a tua vida e nem de outros. Toma atenção, o Senhor está ao teu lado. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Da mesma forma, nossos olhos ficam como fechados. Para que não venhamos conhecer o nosso Criador, o nosso Salvador. Versículo 17. Ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que estáis tristes, amados? Por que estáis tristes? E assim eles começam a explicar a Jesus. Você é peregrino, você não sabe dos últimos acontecimentos.
Quando nós encontramos um peregrino, uma pessoa que nós não conhecemos, nós passamos a falar do que a política está acontecendo no momento, nas tragédias, falamos de tudo. Nós falamos muitas vezes até mal do Evangelho de Cristo, enquanto nós poderíamos estar falando que o nosso Salvador vive e reina para todo sempre. E assim eles falam de tudo que tem acontecido para o Senhor. Só que eles ainda estavam com os olhos fechados. E assim no versículo 19, ele lhes perguntou quais, e eles lhe responderam, tudo isso que aconteceram, mulheres vieram nos dizer que ele tinha ressuscitado. Versículo 25, e aí o Senhor nos dá um carão. Ele diz assim, ele lhes disse, nécios, no grego oneitos, significa tolo, ignorantes. Está vendo o que é que Jesus Cristo, onde muitos dizem, Jesus te ama, mas ele não passa a mão na cabeça, meu irmão. Para aqueles cristãos desatentos, ele te chama de tolo, ele te chama de ignorante. E tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as Escrituras. Tu se preocupa de não dizer o que tu acha, mas de falar das Escrituras. O Senhor valorizou as Escrituras, amado. Vamos deixar de ensinar intelecto humano. Vamos falar do que o Senhor fala na sua poderosa palavra, que é luz para o nosso caminho, como diz esse programa. Versículo 28. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para longe. Muitas vezes isso acontece conosco, sabia? Nós temos a impressão que Cristo está indo embora, mas ele faz isso propositalmente, porque ele quer nos incomodar. Ele quer nos incomodar para que a gente venha incomodá-lo. O que foi que os discípulos disseram? Aconteceu que estando com eles à mesa... Não, ele diz antes o seguinte. Eles constrangeram dizendo, conosco, porque já é tarde. Entrou para ficar com eles. Aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Em seguida ele desapareceu diante deles. Foi necessário o Senhor fazer uma lembrança sobre a Santa Ceia, sobre aquilo que ele disse, fazer isso em memória de mim. Quando ele partiu o pão, ele nos lembrou, esse é o meu corpo que é partido por vós. Que nós venhamos nos lembrar, amados, que nós venhamos a entender sobre o sangue e o corpo de Cristo, que nós venhamos discernir isso e passarmos a vivermos em novidade de vida, e que não venhamos ser nécios, tolos, ignorantes, mas que nós venhamos acordar essa noite aqueles que dormem. No versículo 32, diz assim, disseram um ao outro, porventura não ardia nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras? Irmão, quando as Escrituras é aberto para você, você sente o seu coração arder? Ou você, quando vê a pessoa pregando, aquela pessoa te incomoda? Você está concentrado na pessoa ou na poderosa palavra de Deus? O Senhor diz que retém aquilo que é bom. Retém aquilo que é bom. A palavra de Deus, ela nos guia para a sua maravilhosa luz. Versículo 32. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, verdadeiramente, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho. Depois que os seus olhos foram abertos, eles passaram a evangelizar. Cristo está vivo. Cristo, Ele está vivo. Diga, meu irmão, Cristo reina. Ele reina na minha e na sua vida. Seja testemunho vivo. Revestivos de Jesus Cristo. Tenhais a mente de Cristo Jesus. Falavam ainda estas coisas quando o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Sabe o que aconteceu, amado? Quando os discípulos deixaram de discutir, deixaram de conversar com os últimos acontecimentos e passaram a evangelizar, como foi dito aqui. Nós vimos Ele está vivo. Jesus Cristo age e faz novamente um milagre. Ele entra no local onde as portas estavam fechadas. Então entenda, quando você estiver concentrado, estiver testemunhando que Cristo, Ele vive na tua vida, um milagre irá acontecer automaticamente. E Jesus aparecerá para dizer: a paz seja convosco. Aleluias. Versículo 37. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvida em vossos corações? O mundo está de mal a pior. E o livro de Apocalipse diz que irá piorar. Mas o teu alvo não é o mundo, o teu alvo é Jesus de Nazaré. Repetindo o versículo 38, porque surgem, a parte B do versículo, e porque surgem dúvidas em vossos corações. Porque surgem dúvidas. Dando outro pulo rápido no livro de Gênesis, onde nós lembramos, como estamos falando desde o início, sobre dois cristãos desatentos, nós estamos falando também de servos. E no início da história tivemos dois servos, Caim e Abel. Caim foi agricultor, ele passou a cuidar das coisas da terra, aonde Abel se tornou pastor de ovelhas, foi cuidar de vidas. O Senhor não se agradou daquilo que Caim ofereceu a Deus, a ele mesmo. Caim não se agradou, só porque ele não estava dando da forma santa, onde Abel procurou fazer com excelência. Ele procurou dar a sua primícia. Se você for lá no livro de Gênesis, não diz que Caim deu a primícia, não. Diz que ele foi dar a sua oferta. E no versículo de Abel diz que ele deu a sua primícia. Você tem dado a sua primícia ao Senhor? Você tem dado a sua primícia? Caim não deu. O que ele fez? Matou o seu irmão. Vamos dar agora um salto lá para o Novo Testamento. Vamos lembrar de duas outras pessoas. Vamos lembrar de Pedro e Judas. Qual é a diferença de Pedro e Judas? Pedro negou a Cristo 3 vezes. Judas o vendeu por 30 moedas de pratas. Nesse momento, eu me identifico. Quantas vezes, através do pecado, eu não neguei o nome de Cristo? Eu neguei o nome do Senhor através de todas as vezes que eu peco. O nosso conhecido também, Judas, ele vendeu o Senhor, mas trazendo a diferença entre os dois. O que é que Pedro fez? Pedro lembrou da graça. Pedro lembrou do perdão, do sacrifício de Jesus. Pedro voltou para o caminho. Sabe o que é que Judas fez? Não lembrou da graça, não lembrou do perdão de Deus. Passou a corda no pescoço e se enforcou. Qual é a escolha que tu quer tomar na tua vida? A escolha de Judas, a escolha de Caim? Ou você quer ser como Abel e ser como Pedro? O que é que você quer ser, meu irmão? Vou citar mais 2 discípulos. Vou citar para você Estevão e Paulo. Paulo, que era chamado de Silas. O que é que acontece?
Estevão era dito dessa forma: a face dele parece a face de um anjo. A tua face, a tua vida que representa Cristo, tem se parecido com a de um anjo. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Você tem um novo nome. A primeira coisa que acontece na vida do cristão é o seguinte: o teu nome já é conhecido por outro, como irmão, como servo do Senhor. Por quê? Porque o nosso nome deve diminuir, o dele é que deve crescer, para que nós venhamos voltar para versículo 32 do livro de Lucas, capítulo 24. De todos esses homens, que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor, que diz: por que surgem dúvidas em vosso coração? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, e ela é um presente de Deus para minha e para a sua vida. Assim eu deixo e agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vidas venham ser libertas, que vidas venham ser tocadas, não pelo que eu falei, intelecto humano, mas pela poderosa palavra de Deus, que o seu coração venha arder, que o seu coração venha estar atento para aquilo que Cristo tem para a minha e a sua vida. Eu agradeço, pastor Atagnã, essa oportunidade, que o Senhor venha estar conosco, hoje e por todo sempre, ao lado dele, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O meu louvor adorando ao Senhor. Agora, não sei o que eu sou, nem mesmo onde eu vou, sem Ele. Minha vida sem razão, andando sem direção, sem Ele. Não sei o que dizer, tampouco o que fazer, sem Ele. Vivendo um temporal, minha história sem final, sem Ele, sem Ele. É viver um falso amor, ver o mundo mais sem cor. É bebida sem sabor, sem Ele. É lutar e não vencer, trabalhar sem receber, é plantar e não colher. Com Ele eu vivo um verdadeiro amor, com Ele minha vida tem sabor, com Ele meu caminho tem sentido, o mundo tem mais brilho, tem mais cor. Com Ele eu nunca mais serei um ré, com Ele tudo tem sabor de mel, com Ele o pouco se transforma em muito, com Ele um dia eu vou
morar no céu. Com ele eu vivo um verdadeiro amor. Com ele minha vida tem sabor. Com ele meu caminho tem sentido. O mundo tem mais brilho, tem mais cor. Com ele eu nunca mais serei um rei. Com ele tudo tem sabor de mel. Com ele o pouco se transforma em muito. Com ele um dia eu vou morar no céu. Com ele um dia eu vou morar no céu. Rádio Unidos em Cristo, programa Luz para o Meu Caminho, realização da Igreja Batista Moriá. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo a respeito do que foi lido. Em Lucas 6,46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Há muitos chamando de Senhor, muitos chegavam, Mestre, Senhor. E ele fala em Lucas 6,46, para mim, para você, para todos nós. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Muitas vezes a negligência toma de conta. Muitas vezes o homem dorme. A vontade da carne é mais forte. A vontade da carne não é só porque é pecaminoso, que afronta a Deus, não. Você fazendo a vontade da carne, ficando só em casa dormindo, sem sair na sombrinha. Pedro, no Monte da Transfiguração, disse assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, porque é muito bom estar aqui, não vamos sair daqui, não, fazer 3 tendas, uma para tu, uma para Elias e outra para Moisés, porque é muito bom estar aqui. Estarmos na sombra, no canto sossegado, é muito bom. Amém? Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Intimidade com Deus. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus, eu saúdo com a paz do Senhor a irmã Mazé, amém? A irmã Emiliana, louvado seja o Senhor, que Deus abençoe vocês, amém? Pastor Jander Lira, a irmã Eliana, manda aí a paz do Senhor para o irmão Edlarde, lá no Garrote, diácono Edlarde, Deus abençoe você e sua família, amém? Eu também quero saudar também o pastor Joel de Johnson, na Flórida, nos Estados Unidos. Deus abençoe o senhor e sua família. Glória a Deus. Iremos agora passar aqui para o missionário Júlio. Amém? Eu saúdo a Elaine Messias, a Maria José Souza. Rapaz, está complicada a história do óculos, viu, pastor Tegnão? Tá complicado. Recebemos doações, liguem. Mande a sua mensagem. Faça uma oferta missionária aqui para esses homens. Iremos orar a Deus, amém? Glória a Deus.
Iremos encerrar fazendo a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos por mais esse momento ao qual tu nos concede. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Que venhamos nós ter mais comunhão contigo, que venhamos nós a se doar cada vez mais a tua pessoa, fazendo o teu ID. Pedimos a tua bênção em nossas vidas, oramos pelos nossos familiares, aqueles que ainda não te temem, aqueles que o Senhor ainda não os comanda. Senhor, protege, guarda, convence eles do pecado com o teu Espírito Santo. Usa pessoas para levar a tua palavra. Te apresentamos os ouvintes, a qual está nos acompanhando. Abençoa a família de cada um deles. Senhor, meu Deus, tu és grande, Senhor, tu és tremendo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Abençoa nossas vidas, abençoa a família do irmão Marcos Lima, abençoa a família do missionário Júlio César. Ó Deus, abençoa a minha família. Em nome de Jesus, abençoamos todos os teus servos espalhados que estão pelo mundo, que temem tua presença. Em nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, nós pedimos, desfaz toda ação de Satanás, todo o levante do diabo, toda obra realizada em Umbanda, Quibanda, Mata Virgem, beira de praia, encruzilhada, seja desfeita e anulada, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Tagnan, me lembrei agora dos avisos. Existem trabalhos missionários na Casa de Recuperação, Refúgio dos Profetas, na Urucutuba. Nós temos também capelania na Associação de Capelania da Caucaia. Professor Roberto, o pastor Roberto, pastor Diego, homens de Deus ministrando curso de capelania lá no Metropolitano. E também um aviso que o pastor Enoque, da Igreja Evangélica Ebenezer, pediu que fizesse. Nesse domingo agora, dessa semana que vem, irá vir o ex-padre para ministrar na igreja às 6:30 da noite, na Igreja Evangélica Ebenezer. Estão todos convidados. Um abraço, irmãos, e eu passo aqui a palavra para o pastor Tagnan. Glória a Deus. Muito bom esse momento, a qual nós estamos, comunhão, em levando a palavra de Deus. Isso é tremendo em nossas vidas, pois andávamos contrário à palavra de Deus. Amém? E eu agradeço a todos, que Deus abençoe, e até a próxima quinta-feira. Quero passar aqui para o irmão Marcos Lima, cenoplasta, amém? Está aqui na sinoplastia. É isso aí, irmão. Pai do Senhor, mais uma vez. Deixa aqui um versículo aqui para meditação, que é em Isaías 45. É bom abrir a Bíblia, porque sempre acompanhar Isaías 45, versículo 2. Por que o versículo 2? Porque todo mundo já conhece o primeiro versículo e os outros. Mas o 2 é o chave da situação, que diz assim: eu irei diante de ti, assim diz o Senhor, né? Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Como Deus é bom, né? Muita ainda, como a gente, o programa de hoje foi totalmente falando sobre esse assunto, né? Evangelismo. Com certeza hoje foi só evangelismo. E as pessoas têm uma tirania de dizer que está tudo bem, como o pastor Atagnan estava falando sobre essa situação, e o irmão Júlio. Está tudo bem, está tudo ótimo, mas, irmão, vamos começar de casa. Vamos buscar em casa, porque para a gente ganhar o mundo, a gente tem que começar em casa. Fica aí a meditação. E quem vos fala mais uma vez é o irmão Marcos Lima. E programa maravilhoso. Próxima quinta, às 7, estamos de volta. Graças a Deus, estamos ganhando mais ouvintes. Um abraço para o nosso pastor Diego. Um abraço para todos os ouvintes. E fique com a gente, irmão. Toda quinta-feira, de 7 às 8 da noite, estamos aqui, agraciando a palavra do Senhor para você meditar e alimentar o próximo. Lembre de tudo que foi pregado hoje, de tudo que foi vivido hoje. Não deixe para ser só mais um dia, mas sim,
É o que a gente deixa aqui para você hoje, em nome de Jesus. Mais uma vez eu lhe peço, dê uma olhadinha lá no YouTube, curta, compartilhe, JC Missões Santo. Amém? Que Deus abençoe. Para todos aqueles que pensam assim, tem uma mensagem e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Você Está encerrando o programa Luz para o Caminho, Missões é a Nossa Trilha.